O mercado já vê a nossa taxa Selic em 15% ao ano no primeiro semestre de 2023. 15%, ou seja, novas altas depois de a gente passar por alguns meses em que a taxa Selic está empacada em 13,75%. Isso aqui gera impacto em todos os investimentos. Nesse vídeo você vai entender por que o mercado está acreditando que isso vai acontecer, se isso realmente pode acontecer, qual o impacto nos investimentos e onde faz mais sentido você investir agora, ou em renda fixa ou em renda variável. Então vamos lá, isso aqui para você que me acompanha há mais tempo não é novidade, eu já venho alertando a uma série de vídeos que eu faço que o próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, já avisou várias vezes, se a gente precisar, a gente não vai hesitar em aumentar os juros novamente. Inclusive eu mostrei isso para vocês no vídeo que eu divulguei na última quarta-feira. Campos Neto vê peso da incerteza fiscal no cenário econômico e diz que o Banco Central pode reagir. No meu último vídeo eu falei mais sobre isso. E de fato agora, não só o presidente do Banco Central, mas o próprio mercado já vê que isso pode acontecer em virtude de toda essa PEC que está sendo tramitada aí, está tramitando no Congresso, no Senado, vai ser desidratada, não vai, a gente vai falar mais sobre isso hoje. Isso não só é verdade por conta de afirmações, mas a própria curva DI, a gente consegue perceber isso. O que é isso aqui? É o DI futuro para janeiro de 2024. Ou seja, a gente pode ver que o mercado, a primeira coisa que a gente pode ver aqui nesse gráfico, já vou interpretar ele para você, mas a primeira coisa é, o mercado erra constantemente as suas projeções. Por isso você investir com base em projeção é a maior furada que você pode fazer na vida. Porque ele foi revisando para cima qual que ele acreditava que seria a taxa Selic média daquele momento específico, por exemplo, aqui janeiro de 2021, até janeiro de 2024. E hoje, qual é a projeção do mercado para a taxa Selic média de hoje até janeiro de 2024? 14,3% ao ano. Só que hoje está em 13,75%, concorda comigo? Então a Selic teria que subir lá para os 15% e depois descer, ou quem sabe só subir, mas de uma forma mais vagarosa, de forma que em média a taxa Selic ficasse no entorno de 14,3%. Mas é lógico que se a gente está em 13,75%, ela teria que subir mais do que 14,3% para conseguir chegar nessa média de 14,3. E o que justifica isso? O que embasa isso? Que bom que agora eu não estou mais sozinho, né? Antes estava só eu, o Roberto Campos Neto, e agora o mercado já consegue ter clareza disso. Antes até de eu explicar o porquê que o mercado está enxergando isso, só quero fazer um disclaimer rápido. Eu já falava sobre isso antes das eleições, sobre essa possibilidade da taxa Selic voltar a subir independente se Lula ou Bolsonaro ganhar essas eleições. Por quê? A nossa inflação ela caiu diante de auxílios econômicos, diante de pacotes de auxílios. E com esses pacotes de auxílios, a gente teve deflação durante 3 meses. Eu sempre falei, essa inflação não vem agora, mas ela vai ser reposta no futuro. De uma forma ou de outra, a inflação sempre volta, gente. Não tem como dar um golpezinho ou outro. Se a inflação vem a subir de forma mais vigorosa, o Banco Central pode ter que subir mais juros. Então não estou dizendo, não, você está fazendo um vídeo político partidário. Gente, para com essa história. Toda a minha análise é isenta, é imparcial. Você tem que entender como funciona a economia, que isso fica totalmente sem dúvidas. Você não vai ter dúvidas sobre essa minha afirmação. Mas o que acontece? Por que o mercado está acreditando que a taxa Selic não só vai subir até 15% em 2023, mas já no primeiro semestre? Por conta de todos esses atuais auxílios, somados com o aumento real do salário mínimo, somado com os próximos auxílios que vão ser disponibilizados e já foram promessas de campanha e tudo mais. E aí você pode falar, poxa, Vinícius, mas essa PEC não vai passar, no Congresso já está sendo desidratada. Gente, muita coisa, o próprio Lula, o que ele prometeu que ele vai fazer, ele pode fazer mediante uma medida provisória, então ele não precisa criar uma PEC. Existem vários instrumentos econômicos, você sabe muito bem como é a segurança jurídica no Brasil. Você tem muitos instrumentos, releituras, reinterpretações que você pode usar as lacunas da lei para você conseguir fazer aquilo que você quer. Essa é a grande verdade. E por que o mercado acredita que vai ter que subir a Selic? Porque eles acreditam que a inflação vai aumentar bastante. Por que a inflação vai aumentar bastante? Até foi uma pergunta que eu recebi ontem nos meus stories no Instagram. Se você não me segue lá, tá perdendo tempo. @MarinoVinicius. Cuidado com os fakes, tem vários. É MarinoVinicius, tudo junto, sem nenhuma letra repetida, tá? Eu expliquei como que surge a inflação. A inflação nada mais é do que um aumento, um consumo muito maior, uma vontade das pessoas de comprarem muito mais do que existe de oferta, de produção de bens. Ou seja, tem muita gente querendo comprar e tem pouco daquele produto sendo oferecido, o preço disso aqui vai subir. Pensa, por exemplo, num apartamento. Poxa, tem só um apartamento numa localidade e tem 10 pessoas querendo comprar. O preço vai subir naturalmente, até ele ser vendido para o preço mais alto possível para que uma pessoa vá lá e feche a negociação. À medida que você tem muita produção, muita oferta de produtos, de bens, e pouca gente querendo comprar, o preço disso vai cair.
né? Pensa, por exemplo, celular. O celular surgiu como sendo algo muito caro, só que aí várias empresas começaram a produzir celular, a produção ficou mais escalável, o preço naturalmente caiu por conta de uma maior demanda. Computador é a mesma coisa. Meus pais, o primeiro computador que eles compraram, eu lembro que eles fizeram financiamento. Hoje você não precisa fazer um financiamento para comprar um computador. Então, essa é a lei que rege o mercado. E o que a gente está vendo no Brasil? A gente está vendo o Brasil há 10 anos empacado no PIB potencial, piorou um pouquinho ali na pandemia e depois voltou. O que é o PIB potencial? O máximo de produção que o nosso país consegue gerar. A gente está hoje acima do potencial por conta dos auxílios. Então a gente tem uma produtividade empacada. E a gente vai o quê? Dar mais auxílio para as pessoas, já vem dando, dar mais salário para as pessoas, aumentar o consumo das pessoas. Quando você aumenta o consumo e não aumenta a oferta, você não aumenta a produção, a capacidade produtiva, o que acontece? Você vai ter inflação. E quais são as promessas? Vamos revogar a reforma trabalhista. Um monte de empresário vai embora do Brasil, empresário estrangeiro, sem dúvida. Vamos revogar outras questões que foram aprovadas aí nos últimos anos pelo golpista Michel Temer, como foi citado pelo próprio Lula, não são palavras minhas. Essa questão que eu já comentei para vocês no último vídeo, que é muito perigosa, deixa eu colocar aqui na tela para que vocês tenham clareza. Isso aqui manda o empresário embora. Ó, maioria no STF permite reversão de decisões judiciais definitivas. Isso aqui não foi votado ainda, mas já tem maioria que quer permitir uma reversão de uma decisão definitiva, ou seja, nada mais é definitivo. Uma questão tributária, uma empresa foi lá, ela sofreu uma fiscalização e aí ela deveria pagar imposto de uma certa forma, foi por via decisão judicial, disseram não, ela está correta em pagar o imposto de uma outra forma, isso aqui pode ir por água abaixo, ela ser multada por negócio retroativo. Enfim, Vinícius, não pode retroativo. Gente, no Brasil até o passado é incerto. Quem dirá o futuro? Então toda essa incerteza, toda essa falta de segurança jurídica pode fazer com que diversos empresários parem de investir na sua produção, diversos empresários vão embora e assim a gente vai ter um consumo muito maior do que a oferta. A gente não está arrumando o ambiente de negócio. Se a gente não está arrumando o ambiente de negócio, a gente favorece a inflação. Se a gente favorece a inflação, o que acontece? Precisa-se aumentar a taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia, para que as pessoas não queiram mais pagar empréstimos, não queiram mais pagar financiamentos e o consumo caia um pouco. Então é nesse balanço que a gente está. E é por isso que o próprio mercado já vê uma taxa Selic maior nos próximos meses. E a grande pergunta, a pergunta-chave aqui é: onde vale mais a pena investir agora? Em renda fixa, porque vai subir mais um pouco, ou melhor, não necessariamente vai subir, mas porque se crê o mercado, crê que vai subir mais um pouco a taxa Selic nos próximos meses, ou em renda variável, porque é justamente nesses momentos de taxa Selic alta que as ações estão dadas de baratas. É isso que eu vou te mostrar agora. Dá só uma olhada na minha tela agora. O que você está vendo aqui? Você está vendo o histórico da nossa taxa Selic, certo? De todos os anos anteriores. E você está vendo que na última vez que a gente estava no estágio de taxa Selic, no estágio mais próximo do fim das altas, dos aumentos na taxa Selic, foi ali por volta de 2016, entre 2015 e 2016. E o que aconteceu ali, né? A gente viu a taxa Selic começar a cair, certo? Somente em outubro. Então, dessa reunião para essa, nessa reunião aqui, ó, em outubro, certo? Por volta ali, na verdade, no dia 19 de outubro, a gente viu a taxa Selic cair de 14,25% para 14%. E o pensamento de muitas pessoas é fazer exatamente o quê? Investir em renda fixa e quando a taxa de juros começar a cair, aí começar a investir em ações. Por que começar a investir em ações nesse momento? Porque se a taxa de juros cai, fica mais barato, todos aqueles juros dos empréstimos das empresas, as pessoas pagam menos juros pelas suas dívidas, elas passam a consumir mais, o cenário é melhor para as ações. Mas vamos dar uma olhada na prática, como teria sido o resultado, o retorno financeiro de quem se expôs quando a taxa de juros já estava alta e de quem esperou a taxa de juros ter um sinal de que ia cair para começar a investir em ações. Vamos ver quem ganhou mais dinheiro. Então você vê aqui, ó, nessa linha roxa, exatamente isso, ó, o momento em que a taxa de juros começou a cair, certo? Ela caiu aqui, ó, em outubro, foi a primeira queda na nossa taxa Selic, outubro de 2016, depois ela passar um longo tempo aqui nessa faixa acima dos 14%. Então, imagina o seguinte, peguei aqui, ó, imagina se alguém viu lá no início de 2016, a taxa de juros está alta, a gente não sabe quando que essa taxa de juros vai começar a cair. Pode até subir mais um pouco, tinha essa especulação de que ia 15, 16 lá naquela época. E a pessoa foi lá e resolveu se expor, resolveu investir, certo, em ações nesse período e escolheu alguns setores interessantes. Escolheu aqui uma empresa de construção civil, a Trisul, por exemplo, que durante todo o ciclo de queda da taxa de juros, até antes da pandemia, se valorizou 1.400%.
escolher uma outra empresa do setor da construção civil, que é muito bom nesses momentos, inclusive eu gosto muito desse setor para agora, tá? A EZTEC teve uma valorização de 709%. Escolheu também um outro setor, a Localiza. A Localiza é uma empresa de aluguel de carros, então o turismo favorece muito a Localiza, e aí a Localiza se rentabilizou 642% no período. Escolheu também Banco do Brasil, poxa, um setor mais defensivo, bancos, né? 317% nesse período. Se a pessoa tivesse começado a investir antes da taxa de juros começar a cair, antes de ter expectativa de que a taxa de juros ia começar a cair, antes disso, ó, 1.400, 700, 640, 317. Agora vamos olhar se uma pessoa tivesse investido aqui, ó, em outubro de 2016. Vamos ver quanto dinheiro essa pessoa teria ganhado. Vamos só pegar certinho a data aqui para a gente fazer um estudo bem imparcial. Ó, ela começou aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, 20 de outubro. Um pouquinho mais para frente, pronto. Não vamos dar muita coisa aqui. O que teria acontecido com essa pessoa aqui, ó? Ao invés dela ter ganho 1.400%, no mesmo período, ela teria ganho quanto? Ela teria ganho aqui, ó, no máximo 1.270%, ao invés de 1.400%. Ao invés dela ter ganho aqui na EZTEC todo aquele potencial de 700%, ela ganhou só 460%, ou seja, caiu 200% de lucro aqui e aqui caiu 200% aproximadamente de lucro também. No caso aqui da Localiza, que tinha rendido 640%, poxa, qual foi o máximo que ela chegou aqui? 360. Ou seja, caiu quase 300% a rentabilidade por ficar esperando a taxa de juros começar a cair. Banco do Brasil, qual seria o retorno dela? 137%, retorno máximo aqui, ó, sendo que ela poderia ter ganho mais de 300%. Vou voltar aqui para você ver um pouco. Veja bem, olha só, aqui, ó, olha aqui, 1.400, 705, 631 e 313. Se a gente avança um pouco lá para frente, a gente já vê um cenário completamente diferente. A gente vê as máximas chegando em 1.200, depois em 500, depois em 400, depois em aproximadamente 130. Qual é o grande recado, o grande significado disso tudo? Se você decidir investir em renda fixa agora, justamente porque está rendendo bastante, porque pode render um pouco mais, você vai ganhar sim 15% ao ano, vai ganhar 20% ao ano se pegar um CDB podre no banco quebrando aí, 20% ao ano durante 1, 2, 3 anos. Ok, maravilha, você ganhou 60%, 70%. Só que por poucos meses você deixou de ganhar 200, 300% em várias ações. Então quando você quer focar na renda fixa, justamente quando a renda fixa rende mais, parece ser contraintuitivo, mas não é. Se a renda fixa rende mais, a renda variável está melhor. Entenda esse recado. Por quê? Porque os preços estão tão deprimidos que o potencial da valorização é gigantesco e as ações sobem muito antes da taxa de juros começar a cair ou ter uma especulação da taxa de juros começar a cair. Não dá tempo de você se expor quando já vira consenso que a taxa de juros vai cair. Ou seja, se você quiser focar em renda fixa agora, você vai estar cometendo uma maior burrada mais infantil no mundo dos investimentos. Agora é justamente a hora de você se expor em renda variável. Mas Vinícius, e se as ações caírem mais? As ações podem cair. E eu afirmo com categoria para você que as ações podem cair e muito ainda. Podem cair mais 20%, podem cair mais 30%, com muita serenidade, com muita tranquilidade. E é justamente por isso que, sim, é um dever seu, não vou dizer que é um dever, mas é uma excelente ideia você investir e focar em renda variável agora, com certeza, mas jamais investindo somente em ações. Vou pegar aqui um período muito similar ao que a gente está vivendo agora para você entender o porquê que eu estou afirmando isso. Olha só, aqui, ó, muito parecido com 2020, as ações despencaram ali em 2008, certo? Aqui você está vendo o índice Bovespa, o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil. As ações despencaram no medo da crise do estouro da bolha imobiliária americana. Depois elas voltaram a se valorizar porque todo mundo achava na especulação de que tudo ia ficar bem. E depois veio todos os impactos econômicos. A gente ficou de 2008 a 2016 com as ações em queda. Quem investiu só em ações ficou, poxa, 10 anos perdendo dinheiro, porque até voltar ao mesmo patamar de preço de antes, demorou quase 10 anos. Só que nesse mesmo período de tempo, o que o investidor sempre estava fazendo também? Investindo também numa anti-ação. Enquanto aqui as ações caíam 48%, essa anti-ação subia mais de 150%. Outra anti-ação nesse mesmo período de tempo subia mais de 200%, mais de 210%. Ou seja, quando você combina anti-ações na sua estratégia de investimento, você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Você surfa todo esse potencial que as ações têm e se blinda de novas quedas que podem vir a acontecer. E você executa outras estratégias. Entende? Então, se você não sabe
investir em ações e anti-ações, como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, nos próximos dias agora eu vou estar promovendo um evento online gratuito e sem enrolação, onde eu vou mostrar exatamente isso. O passo a passo que faz hoje mais de 2.500 pessoas conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, usando as ações e as anti-ações ao seu favor, nesse momento específico que a gente está com juros altos, um momento muito primordial para você focar em renda variável. Se você não sabe como fazer isso, aqui está o meu convite para você. Aqui embaixo tem um link para você fazer a inscrição gratuita no último evento sobre investimentos da sua vida, porque é muito provável que depois desse você não vai precisar de mais nenhum outro, tá bom? Te vejo lá no nosso grande evento. Se você gostou desse vídeo, clique embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, clica em inscrever-se, ativa o sininho e eu te vejo no evento. Um grande abraço e até mais.